Olá, tudo bem com você? Tô aqui para te desejar boas-vindas à família Era das Gotas. Eu tô um pouco nervosa. Esse é meu primeiro vídeo para você, revendedora da Era das Gotas. Tudo começou com uma revendedora que me procurou e falando que queria revender os blends, nem sabia se existia essa possibilidade. E essa possibilidade ela estava engavetada faz mais de um ano. Então, eu quis por diversas vezes começar esse projeto e não começava. E aí precisou uma pessoa maravilhosa vir para eu deslanchar esse projeto. E sou muito grata a ela e muito grata a você que está aqui comigo para a gente levar a aromaterapia para cada vez mais pessoas, para expandir a consciência delas, para cuidar do emocional, cuidar do físico, do mental, de tudo que a gente pode com o poder dos óleos essenciais. Então vem comigo que eu vou te ensinar o básico da aromaterapia para você ter estrutura para conseguir apresentar os óleos essenciais, para você conseguir crescer dentro da era das gotas e assim também levar transformação e escolha para as outras pessoas, principalmente mulheres. Vem comigo! Bom, primeiro, deixa eu me apresentar. Você já me conhece porque você está aqui num vídeo exclusivo para revendedoras. É, mas eu acho que você não sabe da minha história com os óleos essenciais. Eu vou ser bem breve, um dia eu aprofundo mais nessa história, porque eu acho interessantíssima e traz vários pontos para a gente entender sobre os óleos essenciais também. Mas, basicamente, eu comecei a utilizar os óleos essenciais em 2021, no meio da pandemia. Eles vieram para me resgatar, para me salvar, e eu nem sabia. Eu estava emocionalmente desequilibrada, mentalmente. A Lorena estava morando com o pai dela, porque eu trabalhava num posto de saúde, eu e a Carol, e a escola parou. Eu não tinha como deixá-la sozinha em casa, ela era muito pequena, e eu não tinha também como ficar indo e voltando, tendo contato com ela naquele momento, né? Então ela foi morar com o pai dela. Isso já foi bem difícil para mim, e várias questões também que aconteceram no trabalho e tudo mais. E aí eu comecei a utilizar os óleos essenciais, porque uma amiga já tinha me avisado, me falado sobre eles, e eu resolvi dar uma chance para essa ferramenta, para não entrar na alopatia, porque eu tinha receita de remédio tarja preta. Nada contra, mas a Carol falou para a gente tentar uma outra coisa. E eu tentei. E eles começaram a me estabilizar emocionalmente, eles começaram a mudar algumas maneiras de eu reagir a algumas situações, e eu vi essa diferença. E aí, eu já não estava muito feliz na prefeitura. E eu pensei, falei, bom, para eu sair da prefeitura, eu tenho que ter um outro projeto. Vou começar a vender os óleos essenciais, porque eles mudaram a minha vida e eu quero que eles mudem a vida de outras pessoas. Comecei a vender óleos essenciais. Não em consulta, nada. Comprava e vendia, né? Tudo bem. Só que nesse comprar e vender, eu comecei a ver que não é tão simples assim, né? Eu não tinha nenhum estudo, nada. Eram óleos essenciais puros, né? Não diluídos, que eu vou te explicar a diferença depois. E eu comecei a entender que ele ia mexer muito mais do que só no físico, porque eu vendia muitos óleos essenciais para dor de cabeça, para ansiedade também, para depressão, mas eu comecei a ver que eles tinham outras eles eram muito mais profundos. E eu comecei a estudar aromaterapia. E quando eu comecei a estudar, um mundo se abriu. Nisso, mas eu continuei um tempo vendendo, somente vendendo, um tempo, né, e comecei a estudar. E ali, eles mudaram a minha vida. Eles mudaram a minha forma de ver a vida, eles me trouxeram para mim. Com o tempo, eu fui me abrindo para a espiritualidade. Eu era uma pessoa totalmente cética e totalmente racional, materialista, não acreditava em nada da vida. Então, eles mudaram o meu padrão de pensamento e me trouxeram para mim. Então, conforme eu fui percebendo isso, eu mudei totalmente a minha forma de pensar, não consegui mais ficar na prefeitura, saí da prefeitura e desde 2022 eu trabalho exclusivamente com os óleos essenciais. E assim, gente, vou contar um segredo para vocês. Tô querendo há muito tempo gravar curso de aromaterapia. Mas o meu primeiro curso de aromaterapia vai ser para vocês, né? Totalmente gratuito. Conforme vocês forem comprando, eu vou gravando cada vez mais, para vocês terem base de revenda, conhecimento e poder de transformação das pessoas, tá bom? Vou começar do que é aromaterapia. Então, se você está comigo, você conhece basicamente aromaterapia, né? Mas aromaterapia é diferente de óleos essenciais. Aromaterapia é a terapia que utiliza óleos essenciais para a transformação de uma situação, seja física, emocional, mental, espiritual. Então, a gente consegue fazer uma terapia com os óleos essenciais. E o que são óleos essenciais? Óleos essenciais são substâncias aromáticas extraídas de plantas, caules, sementes, raízes, flores, frutos, tudo da natureza vegetal, tá bom? Não existe óleo essencial animal.
óleo essencial é vegetal. Então eles são extraídos por destilação a vapor ou eles são prensados a frio e eles são altamente concentrados. Eles, para vocês terem uma ideia de potência, um óleo essencial, por exemplo, que é vendido num frasquinho, uma gotinha de óleo essencial tem equivale a mais ou menos 28 xícaras, 30, 25, do chá daquela planta. Então, uma gotinha, ela é muito concentrada e ela tem centenas de compostos químicos naturais, mas são compostos químicos. O óleo essencial, ele é extraído do que eu te falei, né, de toda a matéria vegetal. Ele é como se fosse a defesa ou a comunicação da planta, depende do tipo de óleo essencial, depende do tipo da planta. Por exemplo, um óleo essencial da planta melaleuca, ele é extraído e ele é um poderoso antifúngico, porque a melaleuca, quando está no habitat natural dela, ela produz uma defesa de fungo, para não pegar fungo, porque ela cresce num ambiente quente, úmido. Então, para ela não ser tomada por fungo, ela faz um óleo essencial, ela produz um óleo essencial que afasta os fungos. Então a gente vai lá, destila essa planta, esse óleo essencial, tira, e ele é o melhor antifúngico que a gente tem, tá bom? E a gente então tem vários tipos de óleos essenciais, né, que a gente vai falando a pouco. Mas o que vocês têm que entender de início é isso, que ele é a comunicação da planta, a defesa da planta, porque a planta, ela tá lá paradinha, né, e ela tem que se defender. Ou ela tem que, a flor, por exemplo, ela tem que atrair polinizador. Então, a forma dela se comunicar é através da matéria aromática, que são os óleos essenciais, que é o que a gente retira, tá bom? Eles podem e vão cuidar da gente holisticamente. Eles vão cuidar do nosso físico, do nosso mental, do nosso emocional e do nosso espiritual. Tudo de uma vez. Não tem como eu pegar um óleo essencial, por exemplo, de melaleuca e usar somente para fungo, que é o alcance físico dele, né, como se fosse o poder alopático do óleo essencial, e não querer que ele mude a minha vibração ou que ele não cuide emocionalmente de mim. O meu foco vai ser o uso físico, por exemplo, mas ele também vai reverberar energeticamente para mim. E uma melaleuca, para vocês terem ideia, o poder energético dela é de impor limites, de sair de relações tóxicas, de aprender a falar não. Então, pensa numa relação parasitária, como se fosse um fungo. A melaleuca ela te dá um poder de você entender aquele poder daquela relação, se ela é parasitária ou não. Então, o óleo essencial, gente, ele não é só um cheirinho, nunca vai ser, nunca foi, nunca será. Você está sentindo um óleo essencial, você abre um óleo essencial, que seja um óleo essencial puro. Tá? Eu fecho bem o óleo essencial. Você pode sentir um óleo essencial, ou você pode usar um blend, e você nunca vai estar sentindo só o cheirinho. Esse aroma é o que está cuidando de você. É incrível, né? Aí você vai poder usar, e eu vou te explicar como. Então, como os óleos essenciais agem no nosso corpo? Quais são os benefícios dos óleos essenciais? Então, como eu falei, a gente tem todos os benefícios de uma vez, mas dependendo da forma que eu uso, potencializa um efeito ou não. Eu comecei a utilizar os óleos essenciais de uma maneira muito alopática, que a gente cresceu no Brasil vivendo a alopatia, né? Ah, então eu tô com dor de cabeça, vou usar um analgésico para não ter mais dor de cabeça. Eu tô com cólica, um remédio para cólica. Tô com dor no estômago, um remédio para o estômago. Tô com ansiedade, vou usar um remédio para diminuir os sintomas de ansiedade e eu conseguir viver. É assim que a gente foi ensinado e é assim que eu comecei a utilizar os óleos essenciais. É uma maneira de ser utilizada? É. É a melhor maneira? Depende. É a maneira que eu gosto de utilizar os óleos essenciais? Eu uso também. Mas eu entendo que não é só isso. Seria negligenciar muito o poder dos óleos essenciais. Os óleos essenciais é muito mais do que isso. Os óleos essenciais podem ser utilizados pingando uma gotinha na mão e inalando. Você vai usar sempre pelo olfato, né? Num difusor de ambientes, numa pulseirinha, né? Difusora, que eu tenho 2 pulseirinhas de difusora, eu coloco óleo essencial aqui e vou sentindo o aroma dos óleos essenciais. Posso utilizar topicamente, que vai ser o nosso maior foco por aqui, que aí eu passo óleo essencial no pulso, no coração, nas têmporas, em todos os pontos de pulsação, ou posso usar nos chakras, da maneira que você quiser intuir. Posso usar óleo essencial internamente via ingestão? Posso, mas eu só indico esse uso em consulta, tá bom? E é isso, posso usar em cremes, posso usar óleos essenciais de várias maneiras. Qual é a diferença? Quando a gente inala um óleo essencial, ou a gente cuida do nosso sistema respiratório, né? Tô com uma gripe, vou inalar o óleo essencial, ele vai descongestionar, vai direto para o pulmão, depois ele vai para a corrente sanguínea e vai atuar em todo o sistema corporal. Ou eu posso utilizar no emocional, né? Para cuidar de uma emoção. Tô com síndrome do pânico, tô com ansiedade, vou inalar um óleo essencial.
Dessa maneira é muito mais rápida, né? Uma via mais rápida. Então você pode usar ou um óleo puro ou até mesmo um rolon. Você pode rolar o rolon na mão, que aqui é o nosso foco, e inalar esse óleo essencial. Tá, primeira fase. E assim, você usou o óleo essencial para rinite, você também vai ter o benefício emocional daquele óleo essencial. Se for um hortelã, você vai inalar, vai descongestionar, mas você vai ficar com mais energia, vai clarear a mente, vai ter outras informações aí também. Quando a gente usa um óleo essencial topicamente, que é nesse caso, eu tô passando de novo, o óleo essencial, ele penetra na nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, e ele vai entrar na nossa corrente sanguínea depois nas nossas células, tá? E aí eles mudam padrões de comportamento, mudam a forma que a gente pensa, que modulam todo o nosso corpo e tudo mais. Eles ficam mais tempo na nossa. Oi? Eles ficam mais tempo no nosso organismo, porque o óleo essencial pensa, se eu inalar, ele age mais rápido, mas ele vai embora mais rápido também o efeito. Quando eu passo na pele, ele demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas ele fica mais tempo agindo, tá? E por que dos rolons? Qual é a diferença de um óleo essencial que eu compro aí por aí e o rolon da Era das Gulpas? Vão perguntar isso para você. Quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu tinha vários óleos essenciais, eu ainda tenho, né? Mas aí eu comprava, tinha vários óleos essenciais, por exemplo, para. Eu tô falando muito de rinite, mas é porque eu usei muito na minha filha e na Carol. Mas tem óleo essencial para rinite, e aí tem vários tipos de óleo, aí eu comprava vários tipos, tem hortelã, tem alecrim, tem eucalipto, tem melaleuca, tem limão, né? Tem pinheiro siberiano, tem vários óleos que são bons para rinite, por exemplo. E aí tem vários óleos que são bons para várias coisas. E aí eu tinha vários óleos essenciais. E quando você vai usar um óleo essencial topicamente na pele, você necessariamente tem que diluir ele em óleo vegetal. Óleo essencial é diferente de óleo vegetal. Óleo vegetal é óleo gorduroso, é como um óleo, um azeite, um óleo de semente de uva, um óleo de coco, um óleo de abacate, de ricino, de várias coisas. Então você tem que pegar um óleo essencial e diluir e passar na pele. Para quê? Para absorver, para entrar na sua pele. Porque se você pega um óleo essencial puro e passa direto na pele, você pode ter questões, pode se queimar, você pode ter sensibilidade, você pode pode não, e não vai absorver todo o óleo essencial, porque o essencial ele é volátil, ele evapora na temperatura ambiente, não precisa nem ferver um óleo essencial. Você põe ele na mão, se você ficar paradinho, daqui a pouco ele some e ele não é gorduroso. Ele só se chama óleo essencial porque ele não se mistura com água, tá bom? Então, se a gente pega um óleo essencial e põe puro na pele, ele vai primeiro evaporar e algum 4% mais ou menos já tem estudos que eles vai entrar na corrente sanguínea. Então eu preciso de um veículo carreador que vai levar o óleo essencial para dentro da minha célula, um óleo vegetal. Eu gosto muito do óleo de coco, no caso eu uso o óleo de coco fracionado nos rolons, que ele não tem, ele é só a cadeia média dos óleos essenciais, então ele não tem a cadeia longa, que é o que densifica o óleo essencial. Ele fica aqui, ele fica molinho, e aí ele não altera também nenhum aroma, nem nada. Então, eu uso ele. Aqui, então, tem óleo vegetal de coco fracionado e óleos essenciais, que aí eu passo, eles já estão prontos para usar. Eu não tenho que ficar pegando um monte de óleo essencial que eu sei que é bom para uma coisa, pôr na mão, pôr óleo vegetal e passar e perder um monte de óleo essencial. Então, é uma maneira mais prática, mais barata, muito mais acessível e muito melhor para quem não tem um monte de óleo essencial. E mesmo para quem tem um monte de óleo essencial, que é no meu caso, por exemplo, eu uso muito mais a minha linha do que qualquer outro óleo essencial. E é verdade, eu uso muito, eu refaço meus blends. Para vocês terem ideia, por exemplo, o Focar, ele ainda está na versão antiga, ó. Porque agora todos os blends, eles têm essa proteção aqui, ó, que não vaza, tá vendo? Mas o meu Focar, como eu uso muito tempo, ele ainda é na versão antiga. Então eu refaço eles e uso bastante. Então, é essa a diferença de você ter um óleo puro. Uma coisa que você vai ter um óleo só, com vários benefícios, mas é um óleo só. No blend, tem vários óleos, por exemplo, ó, para foco: hortelã-pimenta, limão siciliano, alecrim e vetiver. Hortelã-pimenta, ele oxigena o cérebro, ele dá energia, disposição, você consegue ficar atento. Limão siciliano, ele clareia a sua mente. Alecrim é o melhor óleo para estudante, é o óleo do estudante, né, considerado. Ele melhora a nossa memória, né, nossa capacidade de armazenamento, de concentração. O vetiver é um óleo essencial, extremamente aterrador, para a gente ficar ali naquele momento presente, aterrado naquela situação. Então você entende que são vários óleos essenciais para foco, mas com várias. Não é a mesma coisa? São várias questões que juntas
eles formam, ficam melhor? Então, por isso que o blend é interessante, porque fica mais prático e mais rápido, melhor para a pessoa utilizar. E eu fiz o óleos, eu fiz essa, montei, eu criei essa linha justamente porque eu tinha muitos óleos essenciais, comecei a aprender mais e fazia blends para mim e depois para meus pacientes. E eu falei, pô, não tem sentido. Aí uma pessoa me procurava com várias questões, aí eu tinha que indicar vários óleos para ela, ela tinha que gastar com muitos óleos essenciais para fazer uma misturinha para usar. Eu falei, por que eu não vendo essa misturinha? Se eu conheço, se eu sei, né? E agora você também vai saber para ajudar cada vez mais pessoas. E a última dica de hoje, último, não é dica, né? Conhecimento de hoje, pra gente, que já tá ficando longo esse vídeo, depois a gente vai ter outros, é que o nosso foco aqui é sempre o emocional. Claro que eu vou ter cuidados físicos na linha. Por exemplo, o digerir, que é muito maravilhoso para todo o sistema gástrico, para gases, estufamento, constipação, tudo, mas também ajuda a digerir as nossas emoções. E o respirar, que ele é o melhor para rinite, sinusite, bronquite, mas também ajuda a gente a expor, falar quem a gente é e ser feliz. Tá? Então, toda a nossa linha, ela tem foco emocional, mental, espiritual, e em alguns casos a gente cuida também do físico. Eu preciso falar para vocês qual é a diferença de um óleo essencial e de uma essência. Essência, gente, é feita em laboratório, aquelas essências tipo Bom Ar, ou essência de loja, ou cheirinho que a gente põe nos lugares, essência. Essência, ela só tem aroma, ela não tem benefício terapêutico, tá? Então você não vai ter nenhum, não vai melhorar a sua ansiedade, só vai deixar um cheirinho gostoso e talvez te dê uma alergia, uma rinite, brincadeiras à parte, mas é verdade. Talvez crie uma memória olfativa, por exemplo, quando usa um marketing olfativo, tipo a Amy Martin, que tem um cheirinho característico dela e a gente liga uma coisa na outra. Óleo essencial é feito da planta, natureza, natural, então além do aroma, vai ter o benefício terapêutico, seja físico, emocional, mental e espiritual, ou todos junto, como sempre, na verdade. Então depois eu vou fazer um vídeo de como você vai indicar o uso desses blends, aonde usar, a melhor forma de usar. Eu vou fazer um vídeo para cada blend. Qualquer dúvida que você tiver, você fala comigo. Esse vídeo foi para te introduzir na aromaterapia e você entender o que são óleos essenciais. Qualquer dúvida, você me fala. É do meu maior interesse que você cresça, que você expanda, que você leve esses blends para cada vez mais pessoas e também tem a sua renda extra. Eu comecei dessa forma, revendendo óleos essenciais, hoje eu tenho a minha marca e eu quero te ajudar a crescer também financeiramente, emocionalmente e se cuidar com a Era das Gotas, tá? Então, eu sou muito feliz que você esteja aqui e é isso. Eu tô com você, conta comigo, um grande beijo. Voltei, só um detalhe. Gente, você não precisa ser terapeuta, aromaterapeuta para revender os blends da Era das Gotas, tá? Você só precisa ter uma experiência com os blends, eles precisam ter mudado alguma coisa na sua vida, ter te dado alguma luz, ou você pode ser aquela pessoa que sempre quis utilizar os blends e essa foi uma oportunidade, você juntou o útil ao agradável, e viver os blends, porque a gente só compra e a gente só acredita naquilo que é verdade. Então não adianta você só repetir o que eu falo, se você não viver a linha Era das Gotas, não viver os óleos essenciais. Então tenha uma experiência sua de transformação que pode ter certeza que isso vai ressoar e você vai conseguir passar para outras pessoas, porque o mundo precisa ser ajudado, principalmente as mulheres, e a gente está aqui para isso. Conta comigo que a gente está junto, tá bom? Grande beijo.